Acidentes são eventos inevitáveis, decorrentes de falhas humanas, mecanismos defeituosos ou condições climáticas perigosas. Mesmo em situações aparentemente tranquilas, uma série de fatores aleatórios pode desencadear o inesperado. É fundamental, portanto, mantermos o foco e a serenidade em momentos perigosos, evitando o desespero e buscando ajuda das autoridades competentes. Nesse vídeo, vamos mostrar 15 situações assustadoras envolvendo veículos terrestres, veículos aéreos e condições climáticas assustadoras. Desde parapentistas se enrolando na França e trens se batendo de frente na Turquia, até um homem que estava com pressa demais de sair do seu voo na Coreia do Sul. Quer saber mais? Então vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, não espera até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Queda de gás propano. Se você está transportando material químico perigoso, é bom ter certeza que a estrada é segura. Esses homens no Paquistão não fizeram isso, e em 10 de agosto de 2022, quando levavam um caminhão-pipa cheio de gás liquefeito de petróleo, conhecido como GLP, por uma estrada estreita de terra, numa ladeira, eles entenderam o motivo. Gás liquefeito de petróleo é só um jeito de chamar o propano, que é amplamente utilizado como fonte de energia em residências, indústrias e veículos, devido ao seu alto poder calorífico e facilidade de armazenamento em estado líquido. Além disso, o propano é uma alternativa mais limpa em comparação a outras fontes de energia, como o carvão e a gasolina, pois sua queima produz menos emissões de poluentes e dióxido de carbono. Apesar de ser uma fonte de energia mais limpa do que a gasolina, o uso e o transporte do propano é repleto de riscos. Sendo um gás altamente inflamável, qualquer vazamento pode levar a incêndios e explosões. Um acidente como este poderia acarretar em várias situações potencialmente perigosas. O propano é um gás altamente inflamável, e um acidente desse tipo pode levar a sérios vazamentos de gás inflamável, e se houver qualquer fonte de ignição próxima, até mesmo incêndios grandiosos. Felizmente ninguém no acidente se feriu, e o motorista conseguiu pular do caminhão antes dele rolar ladeira abaixo. Helicóptero em alto mar. Em 29 de abril de 2023, o cruzeiro Carnival Dream estava na última parte de um roteiro de 8 dias, quando do nada um passageiro idoso começou a sofrer sintomas que pareciam ser de um ataque cardíaco. Naquele momento, o navio estava a cerca de 300 milhas ao sul do Fort Morgan, no Alabama, e em rota para Galveston, no Texas, e a equipe médica a bordo fez tudo o que podia. Mas o senhor idoso precisava ir para um hospital imediatamente. Sendo assim, a equipe no navio pediu ajuda aérea à guarda costeira, só que infelizmente o tempo não estava colaborando no resgate do paciente. Exatamente quando o helicóptero de resgate estava se preparando para pousar, uma mudança climática súbita aconteceu, enchendo a área de raios e ondas fortes que faziam o navio ficar extremamente instável. O piloto mal conseguia manter a nave no ar, e em um momento parece que o helicóptero vai cair no mar e afundar bem ali, no Golfo do México. A equipe de resgate não teve outra escolha fora cancelar a missão e retornaram para a base embaixo dessa horrível tempestade, e todos deveriam esperar que as condições melhorassem para fazer alguma coisa. Quando o clima se normalizou, outro helicóptero chegou e levou o idoso e uma enfermeira para o hospital mais próximo. Não temos informações sobre o estado do homem, mas acreditamos que ele tenha se recuperado totalmente. Queda livre na França. Aiguebelette-le-Lac é uma pequena cidade no sul da França, que é nomeada devido à proximidade com um dos maiores lagos naturais do país, o pitoresco Lac d'Aiguebelette, que é um destino popular para atividades ao ar livre e esportes aquáticos e aéreos, sendo uma vista belíssima do céu. Em 22 de maio de 2020, um grupo de parapentistas pulou de um avião acima das belas florestas francesas e 2 deles tiveram seus equipamentos embaralhados.
Filmagens feitas pela GoPro no capacete de um deles mostram o que é cair de quase 1.524 metros. Ambos os parapentistas eram culpados pela colisão, e um deles ficou 10 minutos inconsciente, pendurado numa árvore devido a seu equipamento de segurança estar restringindo a circulação do sangue, mas acabou se recuperando rapidamente e estava voando de novo no dia seguinte. A outra parapentista, uma mulher, também ficou em segurança. Fuga de um avião. Você talvez já tenha visto esse vídeo, que tem circulado pelas redes sociais. Ele se para em 26 de maio de 2023, quando um Airbus A321-200 estava prestes a pousar no aeroporto internacional de Daegu, na Coreia do Sul, após ter decolado da ilha Jeju cerca de 1 hora antes. Aparentemente, um dos passageiros precisava desesperadamente sair do avião, e enquanto ele começava a pousar, esse passageiro abriu uma das saídas de emergência. Outros passageiros, assustados e indignados com a atitude do homem, tentaram impedi-lo, mas sem sucesso, e ele depois explicou que se sentia extremamente sufocado e precisava descer o mais rápido possível. Pelo visto, pular a 213 metros do chão era o que ele tinha em mente, e alguns dos outros passageiros chegaram a desmaiar e ter problemas respiratórios, tendo que ser levados para o hospital quando o avião finalmente conseguiu pousar. De acordo com a polícia, o passageiro que abriu as saídas de emergência tinha acabado de perder seu emprego e estava sob uma quantidade altíssima de estresse. Por sorte, o avião estava em baixa altitude quando ele abriu a porta. Senão, os passageiros que estavam mais próximos da abertura teriam sido jogados para os céus e acometidos por temperaturas extremamente frias, além do avião possivelmente ser destruído. Após esse incidente, a Asiana Airlines da Coreia do Sul parou de disponibilizar assentos próximos às saídas de emergência. Planador feito em casa. Num dia claro em São Petersburgo, na Rússia, um homem decidiu testar seu planador. Ele e seus amigos foram a uma estrada vazia longe da cidade para fazer um voo experimental com esse equipamento que parece um tanto inusitado. Com os amigos o empurrando pela rua, o piloto flutua brevemente no planador improvisado antes do desastre inevitável, com todos rindo do acontecido. Após o acidente, ele saiu andando tranquilamente, até rindo, já que o voo realmente parecia ter tudo para dar errado. A descrição do vídeo original o define como um avião rotor, mas não foi possível encontrar muitas informações sobre o mecanismo, de forma que imaginamos talvez ter sido o piloto quem o construiu. A construção de mecanismos como esse requer algumas habilidades técnicas e conhecimentos específicos de aerodinâmica, materiais, estruturas e mecânica. Sem experiência adequada, testes e estudos aprofundados, é fácil cometer erros que podem se mostrar perigosos. Que bom que aparentemente o piloto desse planador não se feriu muito. Será que isso quer dizer que ele vai continuar no seu hobby perigoso? Espetáculo que deu errado. Volsky é uma grande cidade industrial no leste da Rússia e todo ano diversos fãs de motocross se reúnem lá para um grande festival. Mas motociclistas não são os únicos a impressionar as multidões por lá. E em 16 de junho de 2015, um piloto de avião estava fazendo algumas manobras mortais para conquistar o público. Entretanto, foi muito rápido que o show, que era para ser belo, se tornou assustador, com o piloto chegando perto demais do solo, numa queda um tanto sinistra. Os espectadores até correram para tentar ajudar, mas de alguma forma o piloto conseguiu sair andando sem nenhum arranhão. Ainda é difícil dizer o que exatamente aconteceu, já que no vídeo a visão do avião é obstruída por uma van branca, mas aparentemente o piloto perdeu o controle durante uma curva e simplesmente bateu com tudo na grama. Caminhão nos trilhos do trem. A cidade turca de Afyonkarahisar está localizada na região oeste do país e é conhecida por seu rico patrimônio histórico e cultural, além de ser um importante centro turístico na Turquia. Ela fica bem na junção de muitos trilhos de trem vindos de diversas outras cidades, o que significa que se algo der errado em um dos trilhos, várias estações são afetadas. Em 6 de fevereiro de 2020, um motorista de pão passou por uma encruzilhada de trilhos
e por algum motivo não percebeu que a cancela estava abaixada. A filmagem de uma câmera de segurança mostra o momento exato em que o caminhão atravessa os trilhos, sem conseguir parar no momento apropriado. O motorista vê o trem chegando e, após o impacto, ele foi arrastado por 487 metros. A câmera do outro lado é ainda mais assustadora, já que percebe-se que ele parou no pior momento. Se não tivesse perdido o controle, mas sim continuado a dirigir, teria escapado por um tris. Com sorte, o motorista foi levado a um hospital e sobreviveu. O trem ficou fora de funcionamento por algumas horas. Manobra arriscada da Força Aérea Real. Todo verão, na cidade de Brisbane, na Austrália, é celebrado por 3 semanas o Festival de Artes e Cultura de Queensland, com as mentes mais criativas de todo o país presentes, e que termina com um evento chamado River Fire, ou Incêndio no Rio, que traz a atenção de todos para o Rio Brisbane. Entretanto, o River Fire de 2018 fez com que todos questionassem a sanidade da Força Aérea Real, que faria uma apresentação. A Força Aérea Real da Austrália teve seu título concedido em reconhecimento com os serviços prestados pela Força Aérea Real da Austrália ao longo dos anos e como uma honra dada pela coroa. Dessa forma, a Austrália, apesar de ser uma monarquia constitucional, é uma nação independente e soberana. No entanto, como membro da Comunidade das Nações, ela manteve certos laços culturais e históricos com a monarquia britânica, e o título real em suas forças armadas é um reflexo desse relacionamento estreito. Na filmagem de um escritório muito alto, pôde-se ver algo curioso à distância. Um Globe C-17 Master que voava extremamente baixo. O avião passou raspando pela lateral do prédio onde esse vídeo foi filmado, e depois as pessoas entenderam que foi uma encenação da Força Aérea Real, que foi chamada pelo público de irresponsável e insensível, até comparando a performance com o incidente das Torres Gêmeas de 11 de setembro. Outros se manifestaram em defesa da Força Aérea, afirmando que aquela manobra teria sido meticulosamente calculada, e o único jeito de falhar seria se o piloto tivesse algum ataque cardíaco. Impacto de 2 trens. Não acontece muita coisa animadora em Kismet, na Califórnia, uma cidade rural que geralmente é bem quieta, mas em 14 de junho de 2006, todos os moradores ouviram um barulho altíssimo e assustador quando 2 trens de carga se chocaram. Um deles teria que parar para o outro atravessar, mas claramente não foi isso que aconteceu. O mecanismo de mudança de trilhos em uma ferrovia é conhecido como desvio. Ele permite que um trem se mova de uma via para outra, possibilitando, como no nosso exemplo, que 2 trens que se aproximam em vias diferentes possam passar um pelo outro de forma segura. Assim, existem diferentes tipos de desvios, mas o mais comum é o desvio em forma de agulha, que é composto por 3 trilhos ligados em um ponto específico. O desvio é controlado por uma ferramenta na via férrea, que geralmente é acionada por um operador de trem ou, em alguns casos, de forma automática por sinais ou sistemas de controle ferroviário. Quando um trem se aproxima do ponto de desvio, o mecanismo é ativado para direcionar o trem para o trilho secundário, garantindo que o trem não colida com outro que esteja se aproximando na via principal. O que aconteceu aqui não foi um erro no desvio, mas o trem que está parado deveria ter freado alguns metros para trás. Será que foi um erro de cálculo do maquinista, um erro de comunicação ou algum outro fator? O que sabemos é que o impacto foi tão grande que até a câmera do trem quebrou, mas antes disso, se olhar com atenção, pôde-se ver o maquinista do trem oposto pulando para fora antes do choque. Felizmente, ninguém se machucou, mas o acidente custou mais de 5 milhões de dólares de prejuízo para a empresa ferroviária. Tornado em Palm Beach. Quando você pensa em Palm Beach, uma das praias mais famosas da Flórida, com uma reputação de luxo e sofisticação, e conhecida por suas praias de areia branca e águas azuis cristalinas, provavelmente a última coisa que passa na sua cabeça é um tornado gigantesco. Os tornados são fenômenos meteorológicos extremamente poderosos e destrutivos, que se formam a partir de tempestades chamadas de supercélula, tempestades grandes e duradouras,
caracterizadas por uma corrente ascendente de ar quente e úmido. Várias condições atmosféricas precisam estar presentes para que um tornado se forme, e aparentemente todas elas estavam acontecendo no final de semana de 30 de abril de 2023, um dia que foi desastroso para esse local. Tempestades cruéis assolavam a área no sábado, e no domingo um raríssimo torneio EF2 assolou Palm Beach Gardens, uma pequena área turística na parte norte da cidade. Gravações de dentro de um veículo mostram a alta velocidade do vento, que estava derrubando árvores até virando carros. O cameraman estava relativamente protegido do vento por um caminhão estacionado ao seu lado, e as pessoas no carro que capotou não se feriram. Escalando um avião. Dizem nos filmes que o que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas, mas infelizmente isso não é sempre verdade. Em 12 de dezembro de 2020, Alejandro Carlson, um homem de 41 anos de idade, aprendeu que algumas coisas que acontecem em Las Vegas podem se tornar absurdamente virais nas redes sociais. Era 13h30 da tarde e um avião estava prestes a decolar do aeroporto internacional de McCarran, quando os passageiros notaram alguma coisa agarrada à asa da aeronave. De acordo com a polícia, Alejandro Carlson pulou a cerca de proteção e escalou o avião, e o que ocorreu depois foi uma complicação de quase uma hora entre a polícia e Carlson. O homem acabou caindo da asa no que parece ter sido uma queda muitíssimo dolorosa, mas relatos afirmam que ele ficou bem, a parte de alguns arranhões e o nariz quebrado. Ele foi preso por entrar numa área restrita. A polícia diz que Alejandro admitiu um histórico de problemas mentais, além de afirmar que tinha uma história para dizer, de forma que sua cena era uma busca por maiores audiências lhe dando atenção. Com sorte, ele conseguiu a ajuda de que precisava. Incêndio em Punta del Este. Punta del Este é uma pequena cidade extremamente turística e conhecida por seus spas no sudeste do Uruguai, sendo conhecida como a Miami da América do Sul. Turistas do mundo todo vêm relaxar nas belas praias da cidade e se hospedar em hotéis de luxo, e foi assim que em 8 de agosto de 2022 um desastre foi filmado nesta cidade de resorts. A Tienda Inglesa, um shopping movimentado e supermercado, foi acometido por um incêndio gigantesco que se iniciou na padaria do local e devastou toda a estrutura, mostrando que mesmo os locais mais luxuosos da Terra não estão à prova de acidentes com fogo. Depois da fumaça ter clareado, podemos ver os destroços carbonizados deixados pelo fogo e, de acordo com o corpo de bombeiros, várias lojas e parte do telhado do shopping foram destruídas pelo fogo. Quando eles chegaram no local, o fogo que começou no sábado de manhã já havia se alastrado até o porão, basicamente queimando tudo por baixo, e durou até domingo. O calor fez com que os dutos de ventilação não funcionassem bem, o que ajudou o fogo a se espalhar para outros lugares, e enquanto os bombeiros apagavam uma área, outra começava a pegar fogo. Nesse ponto, o incêndio havia se tornado perigoso e selvagem demais até mesmo para eles, e tudo o que conseguiam fazer era contê-lo e deixar que ele se consumisse. Decolagem na tempestade de areia. Tempestades de areia são fenômenos naturais extremamente comuns e perigosos na Arábia Saudita e geralmente acontecem durante o verão ou em climas intensos. Por exemplo, no momento de transição entre o inverno e a primavera, ventos fortes vão levantando as partículas de areia, causando baixa visibilidade, e como se pode imaginar, voar por uma dessas tempestades não é tarefa fácil. Em 30 de novembro de 2017, um Airbus A380 estava na pista quando a tempestade de areia começou e a visibilidade caiu para zero, o que ainda assim não foi suficiente para impedir que o piloto decolasse. As coisas clarearam quando o avião conseguiu ultrapassar a tempestade, embora provavelmente os passageiros passaram por alguns momentos de extrema ansiedade. Esse vídeo é um perfeito exemplo de confiança e experiência, já que não podia se ver nada naquele ambiente e o piloto teve que contar com suas habilidades e com a comunicação com o centro de controle para conseguir decolar, apesar de que talvez fosse melhor se eles só tivessem esperado.
A visibilidade pode cair para zero numa tempestade dessas. Partículas podem entupir os motores, fazendo com que eles falhem. Se mesmo um pouquinho de areia entrar em alguns lugares específicos da aeronave, desastres catastróficos podem vir a ocorrer. Explosão de fogos de artifício. Fogos de artifício são espetáculos pirotécnicos que encantam pessoas de todas as idades ao redor de todo o mundo, com a mistura de compostos químicos no interior dos fogos, gerando reações térmicas que produzem um efeito visual deslumbrante. Isso até o ano de 2014, quando em 10 de novembro, uma pequena cidade na Itália se preparava para uma grande apresentação de fogos, quando alguma coisa deu totalmente errada. Os organizadores do evento estavam preparando os lançadores em um campo repleto de plantas altas, o que de cara já parece uma ideia ruim. Um dos fogos deu algum defeito, o que causou uma reação de corrente, com todos os fogos se acendendo ao mesmo tempo. As cenas parecem até algo extraído de um filme de ação ou de guerra, e a pessoa que gravava a filmagem saiu correndo por conta das fagulhas que choviam sobre a multidão. Provavelmente não foi uma boa ideia deixar as pessoas tão perto do fogo, mas claramente o que aconteceu foi inesperado. Diversas fontes afirmam que o fiasco pareceu ser bem maior do que realmente foi, devido ao brilho e fumaça, mas que os danos foram mínimos. Felizmente não ocorreu nenhum acidente e ninguém se feriu. Deslizamento na Malásia. A Malásia é um dos lugares que mais chove no mundo, e as chuvas com cerca de 3.000 milímetros por ano são uma parte essencial do clima tropical desse país do Sudeste Asiático. Com seu clima quente e úmido durante todo o ano, elas desempenham um papel vital na manutenção da bela vegetação e da biodiversidade que caracteriza a região. Toda essa água, por vezes, resulta em inundações súbitas e deslizamentos, que foi o que aconteceu em 2022, quando janeiro chegou trazendo uma quantidade avassaladora de água na cidade de Saricambangan. As inundações súbitas ocorrem quando há um acúmulo rápido e excessivo de água nas áreas baixas, como vales, rios e zonas urbanas mal drenadas. Já os deslizamentos podem ocorrer de forma rápida e catastrófica, especialmente em locais onde há desmatamento ou construções inadequadas que comprometem a estabilidade do solo. Quando nativos da cidade notaram algumas rachaduras nas calçadas, perceberam que um deslizamento de terra estava prestes a acontecer em um estacionamento, com uma fileira de carros estacionados exatamente em cima da rachadura. Se o chão cedesse, levaria os carros junto com ele, e é exatamente isso que acontece nesse vídeo. Os presentes no local parecem estar em choque, provavelmente sem nem saber como agir nessa situação. Quando os bombeiros chegaram no local, 5 carros foram encontrados enterrados no meio dos destroços, e oficiais estavam preocupados que mais pedaços de terra seguiriam o deslizamento inicial, de forma que fizeram a evacuação de 17 lojas e edifícios perto da estrada, e começaram a colocar estabilizadores de ferro no local para tentar conter o acidente. Mas e aí? O que você achou do vídeo? Qual desses acidentes ou quase acidentes achou mais chocante? Já imaginou o que aconteceria caso abrisse a saída de emergência de um avião ou estivesse presente no meio de um tornado? Qual seria a sua reação se passasse por uma situação como essa? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço